For generations you've slept. No purpose. No call to wake you. No universo de Warframe, há um lugar onde as leis que conhecemos deixam de existir. Um lugar onde o tempo não flui, ele se dobra. Onde o espaço não é um caminho, é um labirinto. E onde a vida e a morte são apenas variações de uma mesma possibilidade. Chamam-no de Void, ou vazio, pelo que ele representa. Para alguns, é apenas um recurso a ser explorado. Para outros, é o berço de poderes inimagináveis. Mas para aqueles que realmente o conhecem, o vazio é uma consciência, um oceano vivo que observa e escolhe. Seja bem-vindo, Tenno. Meu nome é Panda Brasil e hoje vamos atravessar a membrana entre o nosso mundo e o dele. Descobrir o que é o vazio, o que ele quer e o que ele fez com aqueles que ousaram tocá-lo. Mas cuidado, pois uma vez que você olha para dentro, ele também olhará para você. O vazio é uma ferida na realidade, um lugar que não pertence ao nosso universo e que nunca deveria ter sido tocado. Ele é uma dimensão paralela. Aqui a luz não viaja, o tempo não percorre, a distância não existe. Se você der um passo, talvez avance 1 metro, ou talvez desperte 1 século depois, em um corpo que não é mais seu. Os Oroquins o exploraram pela primeira vez como um atalho, um corredor entre as estrelas. Com tecnologia suficiente, eles aprenderam a cortar o tecido do universo e atravessá-lo. Mas o vazio não é passivo. Ele não é uma estrada neutra. Cada vez que alguém entra, algo muda. Matéria se deforma, pensamentos se fragmentam. E alguns voltam trazendo companheiros que não deviam existir. Para os cientistas, é um campo de energia pura. Para os poetas, um reflexo infinito de tudo o que foi e tudo o que poderia ser. Mas para os que realmente o tocaram, ele é um predador que se alimenta das possibilidades. Alguns acreditam que o vazio é apenas um lugar, mas ele não é inerente, ele olha de volta. Quando Azariman Tinziro atravessou o vazio, algo aconteceu. Dias, meses ou talvez apenas segundos se passaram. Ninguém sabe o certo, o relógio não fazia sentido. A nave estava perdida e todos que olhavam para o ouro silencioso lá fora sentiam. Algo estava olhando para dentro. Quando Azariman finalmente reapareceu, não trouxe todos que haviam levado, e aqueles que voltaram nunca mais foram os mesmos. As crianças que sobreviveram não eram mais apenas humanas. O vazio havia deixado uma marca. Poderes impossíveis, manipulação da energia, distorção do espaço, controle absoluto sobre a matéria. Os Tennos haviam nascido. Mas o dom veio com um preço. O toque do vazio não apenas concede, ele também toma. Ele corrompe memórias, cria ecos e às vezes ele envia algo de volta junto com você. Para alguns, o vazio é apenas energia. Para outros, ele é uma mente, uma presença antiga, vasta e completamente indiferente. Os poucos que ousaram navegar fundo no vazio dizem sentir algo lá dentro. Não é calor, não é frio. É um olhar que atravessa você, como se estivesse medindo o seu valor, ou testando a sua resistência. Albrecht Entrat chamou isso de a indiferença. Não porque seja hostil, mas porque para ela, tudo o que somos não importa. Mas
Às vezes, ela responde, e quando responde, ela veste um rosto. Nós também o conhecemos como o homem na parede. Ninguém sabe se ele é o vazio personificado ou se é apenas algo que habita suas correntes invisíveis, aproveitando-se das rachaduras na realidade para cruzar para o nosso lado. Ele aparece em momentos de fraqueza ou de conexão extrema com o vazio, às vezes como amigo, às vezes como um carrasco. Para Entrate, o homem na parede era um sintoma de algo maior, uma manifestação que deveria ser estudada, uma forma que o vazio assume para interagir conosco. Mas, se ele é apenas uma máscara, então a pergunta verdadeira é: o que está por trás dela? No vazio, o tempo não é linear, ele é um oceano, e cada gota desse oceano é uma realidade inteira, completa, viva. A isso chamamos eternalismo. Para os mortais, o tempo avança, do passado para o futuro, mas para aqueles que tocaram o vazio, cada instante existe para sempre. O ontem, o agora e o amanhã não são apenas etapas, são lugares e podem ser visitados. Albrecht foi o primeiro a mapear esse oceano de possibilidades. Para ele, a realidade era uma tapeçaria, cada fio uma versão diferente dos acontecimentos, e se fosse possível escolher qual fio seguir, e mais, viver em todos eles. O eternalismo explica o surgimento do peregrino, uma versão de você, Tenno, moldado por escolhas que não fizemos, mas que aconteceram. Nesta realidade, o acordo com o homem na parede nunca foi feito, ou foi feito, mas não concedeu poderes do vazio. E assim ele se tornou o único sobrevivente físico das Ahriman. Não um emissário do vazio, mas um homem comum, carregando sozinho o peso da tragédia. No eternalismo, todas essas histórias são verdadeiras. Todas coexistem. Cada decisão cria um universo. E há aqueles que sabem navegar por todos esses caminhos, escolhendo quais devem existir e quais devem ser esquecidos. O eternalismo nos diz que cada escolha cria não apenas um caminho, mas uma realidade inteira, tão verdadeira quanto a que vivemos agora. Cada versão do Tenno, cada momento, cada decisão existe em paralelo, aguardando ser vivido. Mas e se essas escolhas não fossem apenas variações mecânicas no tecido do tempo? E se houvesse algo, ou até mesmo alguém, interessado nas emoções que nascem dessas decisões? No vazio, não é apenas a linha do tempo que se molda, é a própria essência dos que vivem nele. E para certas entidades, nada é mais valioso do que emoções puras, intensas e, acima de tudo, vulneráveis. No vazio, pensamentos não são apenas pensamentos, eles são matéria. Sentimentos não são apenas emoções, eles são tijolos na construção daquela dimensão. Esse fenômeno é chamado de encarnação conceitual, quando ideias, medo e emoções se manifestam fisicamente, moldando o próprio tecido do vazio. E entre todas as emoções, as mais fortes, puras e intensas, vêm de um mesmo lugar, a infância. Crianças não filtram medo, a alegria ou a dor. Elas sentem tudo isso em sua forma mais bruta. E é disso que o vazio se alimenta. Se ele cresce e se estrutura com emoções fortes, então as crianças não são apenas visitantes, elas são combustível. Talvez o homem na parede tenha entendido isso melhor do que qualquer um. Quando as Ahriman Tinziro ficou à deriva, os adultos enlouqueceram. Um colapso mental súbito, como se algo tivesse rasgado sua sanidade de dentro para fora. Foi acaso ou foi a influência sutil de uma entidade que precisava deixar apenas as crianças vulneráveis o suficiente para aceitarem um acordo?
Um Tenno fez esse acordo e sobreviveu. Recebeu poder, mas também uma marca eterna. Outros recusaram, alguns morreram. Mas e se em cada escolha, em cada resposta àquele sussurro, o vazio estivesse se expandindo? Se cada emoção sentida ali tivesse fortalecido a entidade atemporal que observava? Rel era diferente. Desde criança, ele já ouvia o homem na parede, sentia sua presença, seus sussurros, mas em vez de aceitar, lutou contra ele por toda a vida, um fardo que carregou sozinho, até que o peso se tornou insuportável. O Tenno que aceitou o pacto encontrou poder. Rel, que lutou, encontrou solidão e um fim silencioso. No vazio, escolhas não desaparecem. Cada decisão, cada emoção deixa uma marca. E talvez seja exatamente isso que o homem na parede quer. Não apenas vencer, mas ser lembrado dentro de cada um que já ouviu. As escolhas, como vimos no eternalismo, e as emoções, como na encarnação conceitual, não ficam presas apenas às mentes ou os corações de quem as sentem. No vazio, elas deixam marcas, e com o passar das eras, essas marcas se entrelaçam, formando o que conhecemos como os fios de Kra. Kra, um nome sussurrado apenas pelos que ousaram caminhar onde o tempo e o espaço se dobram, não são fios comuns. São caminhos, artérias da própria realidade, linhas que conectam todas as possibilidades, todos os eus, todas as histórias que poderiam ou não existir. O vazio, ele não se move como nós entendemos, não conhece o antes nem o depois. Ali, o tempo é um véu maleável que se dobra, se entrelaça e às vezes se rasga. Na linguagem antiga do vazio, uma palavra que ecoa com um significado profundo, Kra. Traduzido, ela significa tempo. E os fios de Kra são exatamente isso, fios do tempo, traçando todas as linhas que já foram, que são e que ainda podem ser. As propriedades eternalistas do vazio não apenas registram eventos, elas imprimem todos os resultados possíveis de cada acontecimento, tornando-os tão reais quanto qualquer presente vivido. Passado, futuro, presente, todos importam, todos coexistem, todos estão lá, suspensos, prontos para serem alcançados. E mais inquietante ainda, novos fios podem ser criados. Um pensamento, uma escolha, um ato inesperado. E a teia se ramifica. Novas linhas nascem. Novos futuros se tornam possíveis. O vazio aceita todos eles, sem distinção, e os mantém lado a lado, como se cada um fosse um único caminho verdadeiro. Na mitologia grega, as moiras eram as tecelãs do destino, fiando um único fio para cada vida, decidindo seu início, seu meio e seu fim. Mas no vazio não há apenas um fio, há infinitos, incontáveis linhas que se cruzam, se sobrepõem, se substituem, cada uma levando a um desfecho diferente. Mas e se alguém pudesse percorrer esses fios livremente? E se houvesse uma entidade capaz de tocar cada linha, puxar cada resultado, moldar cada possibilidade? O homem na parede, sua natureza atemporal o torna um leitor e manipulador perfeito dessa teia infinita de fios. Ele não apenas observa os fios, ele caminha por eles. Cada único gesto pode reforçar um caminho, apagar outro, ou entrelaçar possibilidades que nunca deveria coexistir. E aqui surge a pergunta inquietante: se ele realmente detém essa capacidade, por que limitar-se ao vazio? Talvez sua verdadeira intenção seja expandir seu reino para o sistema de origem, costurando a realidade com os mesmos fios que reagem dentro do vazio, agregar as propriedades do vazio a outros reinos, absorver suas leis, alterar seu tecido casual.
Ou talvez sua ambição seja ainda mais profunda. Talvez não seja apenas domínio, mas transcendência. Um passo além da eternidade que conhecemos. Algo que nem mesmo os fios de Kra podem descrever, ou até mesmo tocar. No fim, o vazio sempre esteve aqui, antes das estrelas, antes do tempo, antes mesmo de nós sonharmos em existir. É o lugar onde tudo é possível e nada é garantido. Ele molda, distorce e devolve à realidade versões que nunca imaginamos. É o eco eterno de todas as escolhas que não fizemos e das que ainda faremos. Alguns veem o vazio como ameaça, outros como um presente. Mas talvez ele seja apenas um espelho, refletindo o que carregamos de mais profundo. Nossos medos, nossas ambições e a parte de nós que nem queremos reconhecer. No fundo, todos nós já visitamos o vazio. Não o das estrelas, mas aquele que se abre dentro de nós, quando nos sentimos perdidos, sem direção, sem propósito. E é nesse silêncio que encontramos clareza. O homem na parede, as vozes, os fios invisíveis que se estendem para além da nossa compreensão, tudo isso não é apenas história. É o lembrete de que, mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras, o vazio observa, espera, sussurra. E quando chegar a hora, ele chamará você também. Se essa jornada pelo vazio te fez pensar, se te trouxe perguntas ou novas perspectivas, curta para que mais pessoas possam explorar esse mistério. Inscreva-se no canal para não perder futuras viagens pelo desconhecido. E conte nos comentários o que você acha que realmente habita o vazio. Porque, no fim das contas, a história do vazio ainda está sendo escrita e talvez você faça parte dela. Acho que é isso. Aquele abraço apertado de panda. Até a próxima. Falou!